você que me acompanha aqui nessa série de programas Dicas Tributárias. Estamos começando mais um programa e, como eu anunciei no videozinho passado, hoje nós vamos falar de reforma tributária. Bom, se é que a gente pode chamar isso de reforma tributária, né? É simplesmente alterações no imposto de renda e na contribuição social que deverão vigorar a partir do ano que vem. As reformas tributárias, aquelas anunciadas no início da legislatura desse ano, que era lá do deputado Baleia Rossi e do ex-deputado Luiz Cláudio Rauli, que na verdade acabou sendo apresentada pelo Davi Alcolumbre, essas não se tem mais notícia delas. E elas pareciam que seriam mesmo uma reforma um pouco maior. Bom, e como eu falei para vocês também, eu vou trabalhar olhando para o passado, que eu acho que é uma forma da gente entender o que se passa na cabeça do governo, já que esse projeto que está no Congresso é de autoria do Executivo, para a gente poder entender mais ou menos aonde isso vai levar. Eu já posso antecipar que isso vai levar a um contencioso muito grande. Hoje a gente já tem um contencioso de 5 trilhões de reais e a tendência disso é somente aumentar. Outra coisa também que eu queria deixar claro para vocês é que eu estou trabalhando com base no projeto original, na redação original do projeto 2337. Ele já sofreu algumas alterações feitas pelo relator do processo na Câmara dos Deputados, certamente vai sofrer mais alterações ainda dentro da Câmara dos Deputados, depois isso vai para o Senado Federal e certamente vai sofrer outras alterações também. E como no Senado Federal o Executivo pode, de alguma forma, ter uma prevalência maior e fazer com que aquilo que ele deseja seja aprovado, então acho melhor a gente trabalhar com esse projeto, que é o original, e a gente tem aí uma ideia do que o governo pretende fazer. Bom, então começando pelo começo, os juros sobre capital próprio. Segundo logo o artigo 1º desse projeto, o artigo 2º, ele altera a Lei 9249 e diz que os juros sobre capital próprios serão dedutíveis para a contribuição social apenas a partir de 2021. Eu acho que isso já vai começar a dar origem a um contencioso muito grande. Por quê? Só voltando no tempo, os juros sobre capital próprio passaram a ser empregados como remuneração aos acionistas a partir de 96. Ele foi introduzido pela Lei 9249, que é uma lei de dezembro de 95. E por que se fez isso? Não foi nenhuma benesse do governo, nada disso. A Lei 9249, ela veio adequar as questões tributárias à nova economia que a gente estava vivendo naquela época, em função do sucesso do Plano Real, que acabou com toda aquela inflação que a gente tinha durante muitos anos, e a gente teve aí, a partir de então, uma economia mais estável. Só que essa estabilidade não significava dizer inflação zero. Ainda tínhamos alguma inflação, como temos até hoje, e naqueles tempos de alta inflação existia um mecanismo chamado correção monetária de balanço. Essa correção monetária de balanço, ela permitia que as empresas reconhecessem os ganhos e perdas que elas tinham decorrente da inflação. Então, uma empresa que tinha um patrimônio líquido superior a um ativo imobilizado, um ativo permanente, que eram as duas contas, dois grupos de conta de balanço que eram corrigidos, ela tinha aí o reconhecimento de uma despesa de correção monetária. E essa despesa de correção monetária, ela produziu os efeitos fiscais, ou seja, ela era dedutível, 100% dedutível. Então, as empresas não tinham um impacto de tributar o capital. Por quê? Porque quando você tem uma situação inflacionária muito grande, que corrói o seu capital e você não tem esse tipo de reconhecimento nas suas apurações tributárias, você acaba tributando o capital. E a tributação do capital não é permitida. O artigo 43 do Código Tributário Nacional é muito claro, quando ele fala que o fato gerador do imposto de renda é o oferimento de renda, e assim entendida como o produto da aplicação do capital, ou do trabalho, ou da combinação de ambos. Ou seja, eu só tributo o que vem do capital, mas não o capital. Se eu tiro essa possibilidade de deduzir o pagamento do juros sobre capital próprio acionista da contribuição social, eu vou acabar onerando esse tributo e, consequentemente, eu vou tributar parte do meu capital também. Então, isso por si já vai gerar um contencioso. A segunda situação que eu gostaria de destacar é a tributação dos dividendos. O projeto também prevê que, a partir de 2022, os dividendos pagos aos acionistas serão tributados. Tem aí
algumas alíquotas de 20%, 30% para o paraíso fiscal, enfim. Mas eu acho que o mais importante é, de novo, olhar para 1995. A partir de 96, por essa lei 9249, a distribuição dos dividendos passou a ser isenta. Não tinha mais tributação sobre isso. E criou-se aí um divisor de águas. Por quê? Porque até 31/12/95, os lucros, quando distribuídos, eles eram tributados na pessoa física, na pessoa jurídica. Então, para não haver algum tipo de situação de evasão do pagamento desses impostos, o que a lei fez? A vida falou o seguinte: bom, os dividendos que forem pagos sobre lucros apurados até 31/12/95 serão tratados de acordo com a lei em vigor naquela época, ou seja, serão tributados. Enquanto os lucros que foram pagos, gerados após 1996, quando distribuídos, não seriam tributados. Só que esse projeto de lei não fala nada sobre isso. Esse projeto de lei, ele está dizendo que eu vou ter essa situação independente de qualquer coisa. Eu vou pagar do mesmo jeito. Eu vou ter aí uma situação que eu vou pagar o imposto, mesmo que ele tenha sido apurado no período em que a isenção vigorava. Isso não é correto, isso não é justo. Certamente essa situação também vai demandar algumas discussões judiciais. Um terceiro assunto que eu quero abordar hoje eu vou ficar só nesses 3 assuntos para a gente não tomar muito tempo de vocês, é a situação de tributação dos lucros das empresas, das sucursais, filiais localizadas no exterior, controladas por pessoas residentes no Brasil e que estejam localizadas em paraísos fiscais. O que o decreto está dizendo, aliás, o que o projeto está dizendo é que o simples fechamento de balanço de uma companhia dessa já vai ser um fato gerador, já vai ser considerado como disponibilidade desse lucro por sócio aqui no Brasil. Isso é um completo absurdo. Não se pode entender que o fechamento de um balanço seja considerado disponibilidade de lucro para ninguém. Por quê? Porque a administração da sociedade ela pode deliberar reter esses lucros para uma aplicação num investimento futuro, ela pode deliberar distribuir apenas parte desse lucro, 10%, 15%, 20%, 25%, enfim, de acordo com o estatuto dela prevê. Então, não pode uma lei ordinária ir sobre uma lei complementar, que é o nosso Código Civil, por exemplo, para dizer que a disponibilidade é o fechamento de balanço. Isso não existe. Já foi tentado isso no passado. A 35ª reedição da medida provisória 2158, o artigo 74 dela trazia esse assunto. Então, para poder combater essa arbitrariedade, a Confederação Nacional da Indústria propôs uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi a de número 2588. Isso foi em 2001, e apenas em 2013, ou seja, 12 anos depois, o STF deu uma decisão definitiva. E essa decisão definitiva qual foi? Foi exatamente de considerar como inconstitucional o simples fechamento de balanço para considerar disponibilidade de lucros para quem quer que seja. O STF fez um adendo dizendo que no caso da empresa estar situada num paraíso fiscal, aí poderia ser aplicado. O que eu acho que não faz diferença alguma, porque o ponto crucial da questão não é a localização da empresa, e sim o fato de um balanço por si só não poder ser considerado como um elemento para disponibilizar lucro para ninguém. Então, isso certamente vai gerar um novo contencioso. Já há notícias de que o relator tirou isso do projeto, mas eu não tenho dúvida que o governo vai tentar esse negócio novamente. Se ele perder na Câmara dos Deputados, isso pode ser de novo reinserido no Senado e essa discussão prevalecer. Bom, para isso, existem alguns remédios. Se isso for, de fato, levado adiante, tem alguns remédios que eu posso ajudá-los depois, numa situação futura. É só a gente falar sobre isso. Bom, eu vou parar por aqui, já estamos chegando nos nossos 10 minutos, então já sabe, é só vocês acessarem as minhas redes sociais, quiserem ter algum tipo de discussão mais ampla sobre esse assunto, eu estou à disposição, o meu e-mail está embaixo. Valeu, um abraço, tchau, tchau.